Quando é melhor ficar calado mesmo em meio à zombaria dos outros a seu redor? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa sexta com propósito para que você então venha refletir sobre uma passagem muito maravilhosa que está lá no capítulo 15 do livro de Marcos, onde então Jesus aqui está indo para os seus atos finais, está indo justamente para ser crucificado, morto, sepultado e depois ressuscitado para que ele possa então trazer a nossa salvação e nos dar a vida eterna. E aqui nessa passagem, que eu quero ler logo a partir do primeiro versículo, a gente reflete sobre como Jesus, ele então age diante de todas as acusações que estão sendo feitas a seu respeito. Mesmo acusações infundadas ou acusações de que ele estaria querendo tomar um poder de Roma para que pudesse então justificar a sua crucificação, ou até mesmo acusações de blasfêmias que talvez pelo fato de serem acusações religiosas, não deveriam ser levadas a Pilatos para que então Jesus pudesse ser crucificado, mas então várias acusações que ele sofreu, mas ele ficou calado. Ele simplesmente ouviu e tem um porquê dele ter feito isso. Lá no primeiro versículo diz assim: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo. Foi a única coisa que Jesus responde, e na verdade ele estava querendo afirmar, dizer que de fato esse era o seu título e poderia ser então utilizado mesmo como a sua principal acusação. Continuando, e os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. E aí quando a gente vai lá para outros versículos, que inclusive aqui nessa parte que a gente acabou de ler, isso aqui cumpre uma profecia que está lá em Isaías, que diz justamente que ele ficaria quieto diante dos seus acusadores. Está lá em Isaías 53:7, cumprindo mais uma profecia diante de todas as outras profecias que Jesus vinha cumprindo. Lá no versículo 15, novamente começam a zombá-lo e a cumprir também as profecias, para que então ele pudesse ser morto e crucificado. Então o versículo 15 diz assim: então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhes soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Então a gente percebe aqui a zombaria, toda a questão ali que estava sendo utilizada por parte dos soldados com esse título de rei dos judeus, para que pudessem então zombar dele, para que então pudessem trazer a vergonha diante de tudo aquilo que estava acontecendo para a crucificação e morte de Jesus. E lá no versículo 24 ainda diz assim: então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria, também cumprindo aqui mais uma profecia que está lá em Salmo 22:18. Então a gente percebe que todo esse aparato que foi criado ali ao redor da crucificação e morte de Jesus cumpre diversas profecias, mas o que Jesus fez? Cumprindo a profecia de Isaías, ele ficou quieto, ele não falou mais nada. E essa profecia ela diz exatamente de que foi levado ao abatedouro e o cordeiro nada falou, ficou quieto diante dos seus algozes. Então aqui Jesus, ele cumprindo profecias, ele cumpre também o seu propósito sem dizer nada, ficando quieto diante de todas as acusações, diante dos zombadores, para poder então demonstrar a sua superioridade
diante daqueles ali, porque ele estava no controle de tudo. Aquilo tudo que estava acontecendo não era simplesmente para cumprir o ego e a vontade dos romanos, dos judeus, para poder parar todo aquele movimento que estava acontecendo de seguidores de Jesus, mas simplesmente para poder reforçar, reafirmar o seu poder, a sua glória, o seu domínio sobre todas as coisas, e que tudo aquilo que estava acontecendo era para cumprir as profecias, para que então Jesus pudesse ser morto para nos trazer a salvação como sacrifício perfeito e depois ressuscitasse para nos dar a vida eterna, nos tornando livres e se tornando o nosso Senhor e Salvador. Que você fique com essa palavra. Se você gostou, curta, compartilha, ative o sininho, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas possam também ser abençoadas com isso e aprender com Jesus como que a gente reage com relação às situações da nossa vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.